Oi, pessoal! Então, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre as energias renováveis. E este quem vos fala é o professor Renan Oliveira, certo? Então, como eu disse, as energias renováveis e a energia e a sustentabilidade socioambiental. Então, a origem e a classificação dos fontes de energia, assim como eu falei na aula anterior de energias não renováveis, e quem perdeu essa explicação, vou deixar um cardzinho, você clica lá depois e assiste o vídeo, tá bom? O homem ele percebeu que o Sol era a sua fonte de energia primária e após isso ele começou a perceber outras fontes de energia, né, através dos ventos, das correntes, do ciclo das águas, correntes marinhas, enfim, a fotossíntese e a energia fóssil. E a classificação dessas fontes ela pode ser pela renovação pela própria natureza ou atividades humanas. Por exemplo, a fonte renovável ela pode ser inesgotável, como é a questão do sol, dos ventos, certo? E etc. Então, as energias renováveis, então, diante dos problemas associados às energias não renováveis, seja pelo seu esgotamento, que o pessoal já está percebendo esse tipo, ou a limitação técnica, né, para instalação e produção e utilização, as atenções voltaram para as fontes alternativas. São elas a solar, a eólica, a geotérmica, a hídrica e a biomassa. Tá bom? Então, a primeira é a energia solar e estima-se que 70 minutos de energia solar equivale ao consumo total anual de toda a energia em todo o mundo, porém, eles apresentam a dificuldade na captação e a distribuição dessa fonte de energia, certo? Então, ela só é eficaz em área de intensa luminosidade, certo? Essa geração ela pode ser feita de duas maneiras: a energia concentrada e a conversão direta, certo? A energia eólica é fundamental para os moinhos e o deslocamento das grandes navegações, certo? Ela foi deixada de lado por causa da exploração dos combustíveis fósseis. Entretanto, a crise ambiental atraída do período de 1970 a 1980 tem atraído atenções para o aproveitamento dessa energia. E o Brasil, então, nem se fala, está aproveitando o máximo. O Rio Grande do Norte também está aproveitando. E os grandes cataventos, né, com suas turbinas hidrelétricas, transformam a energia cinética em energia elétrica. E aí essas são suas principais limitações na produção, na forma de produção e obtenção de energia elétrica, que são a intermitência dos ventos, né? Os ventos eles apresentam sua intensidade, depois ela diminui, que é a intermitência, e a dificuldade de armazenamento. Então eu coloquei esse meme aí que viralizou, polemizou por causa que Dilma, a ex-presidente Dilma Rousseff, disse que é, precisava estocar vento na ONU, né? E sim, pessoal, existem métodos de estocar vento, porém ainda é muito caro e é quase que inacessível a investimento nisso aí, certo? Lembrando que aqui não tem nada com partido, nem zoação, nada disso, era só um meme só para poder explicar aqui um pouquinho para vocês, certo? Então, a energia geotérmica, essa energia geotérmica, caiu uma só questão esse tempo de Enem, em 10 anos, caiu uma só questão de energia geotérmica, mas sim é necessário falar dela porque é uma energia proveniente da Terra, certo? Ela é muito explorada ali próximo do Círculo Polar de Fogo do Pacífico, que corresponde à intensa atividade vulcânica, né? Porém, ele apresenta alguns problemas. Os gases, né, que são poluentes que saem da Terra, né, e a possibilidade de deslizamento da superfície, obviamente, porque está lá em bastante movimentação e por isso também tem elevados custos de implantação dessa energia, né? Então, como está aqui, tem um vapor de água que entra a água, né? O vapor faz girar a turbina e assim vai para o alternador, depois do alternador para o transformador e assim a distribuição, certo? A energia hídrica, que é a conversão da força das águas dos rios em energia hidráulica e cinética e em eletricidade por meios de turbinas. Os rios mais utilizados, mais adequados, certo? São os rios de planalto, certo? Os rios de planície, eles não são adequados. Os rios de planície são adequados mais para a navegação, certo? Então os rios de planato são mais adequados, porém ele apresenta alguns problemas, né? A energia hídrica ela apresenta alguns problemas.
como o alagamento de terras agricultáveis, cidades e povoados, como aconteceu já. Muita gente já perdeu suas casas devido à questão do território para ser alagado para a construção da barragem da usina. A redução da vazão dos rios desenvolve o processo de sedimentação e assoreamento do lago, interrompe a migração do peixe e provoca a eutrofização pela decomposição de animais e vegetais. Como vai alagar uma área bastante grande, a eutrofização acontece aí, né? Porque muitos animais morrem, muitas plantas também ficam encharcadas e acabam morrendo, né? E aí acontece esse processo de eutrofização, certo? Então tá aqui, ó, mostrando para vocês a usina hidrelétrica, o reservatório, o canal, certo? E o duto que passa a água, gira a turbina, dessa gira a turbina pode girar, né? Vai para o gerador da caixa de força e da caixa de força vai para a linha de distribuição, certo? Então nós temos aqui um dado de 2015, né? As maiores hidrelétricas brasileiras e sua capacidade, tá bom? Então a energia dos oceanos, certo? Que também existe essa energia, esse tipo de energia, e é usada em caráter experimental, podendo usar sendo de duas formas, né? A mecânica das marés, a ondas e correntes marítimas, ou aproveitamento da energia térmica, originado pelas diferenças de temperatura do fundo do oceano, que é fria, e da superfície, que é quente. Ela é limitada pelo elevado custo econômico, né, da construção da usina, e nas marés só é mais viável quando há uma grande variação altimétrica da água, quando a água varia muito. Né? Por exemplo, quando ela está na maré alta, ela pode, sei lá, chegar a 2, 3 metros, e quando ela estiver na maré baixa, ela chegar a 1 metro, por exemplo. Certo? Então aqui está nesse primeiro caso da variação altimétrica, certo? E nesse segundo caso, certo, do caráter experimental. Então a energia de biomassa, né, que são os seres vivos de origem animal ou vegetal, são genericamente denominados de biomassa e eles são divididos em três formas. Quando o combustível, a obtenção dessa energia através de combustível sólido, a madeira, são exemplos da madeira e do carvão vegetal. Os combustíveis gasosos são os biogás, né, pela decomposição de lixo ou de esterco. Outra palavra para esterco é o cocô das vacas, galinhas, certo? E os combustíveis líquidos, como o etanol, obtido pela ação química ou biológica, certo? Então ele foi usado em 1970, né, pela primeira vez e foi legalizado com os automóveis motores bicombustíveis em 2003, né? Aqui é que a gente está dando ênfase ao etanol, certo? Porque o Brasil ele apresenta suas vantagens como matéria-prima que é feita da cana-de-açúcar, né? Existem diversas quantidades territoriais de canaviais, né? Isso. O clima é altamente favorável à produção da cana-de-açúcar, né? E tem uma concentração de plantação e tem uma menor queima de combustíveis fósseis comparada a outros fatores, certo? Então aqui nós temos também do Brasil, né, uma área plantada e a produção de cana-de-açúcar por região, né? Dados também aí de 2015. Nós podemos observar que tanto o Nordeste, o Sudeste, o Centro-Oeste e o Nordeste são as regiões que mais têm áreas plantadas e mais produzem, né? E aqui, como eu mostro a vocês essa imagem, o Brasil tem, além do seu clima, né, favorável, tem outra questão da produção, as etapas da cana-de-açúcar. Porque quando é feito através dos grãos, é preciso retirar o amido, depois a sacarose para produzir o etanol. Com a cana-de-açúcar, a gente tem menos uma etapa, certo? Facilitando a produção do etanol. Então, nós temos a cana-de-açúcar, depois a sacarose e, por fim, o etanol, certo? É considerado ambientalmente sustentável por liberar menos combustíveis do que outros combustíveis fósseis, né? Porque está produzindo um combustível através da cana-de-açúcar, certo? E ele tem os impactos socioambientais negativos, como a queima da palha, né? Que antigamente tinha-se muito isso, era as queimagens das canas-de-açúcar, das palhas de cana-de-açúcar,
jogando dióxido de carbono, né, na atmosfera e jogando também nas casas, né, as queimas, né, e ia devido ao vento, as forças do vento chegavam nas casas, e aí o pessoal que tem problemas respiratórios, enfim, certo? A precariedade do trabalho, né, que antigamente que falavam-se dos boias frias, né, que o pessoal trabalhava 10 horas por dia trabalhando, cortando cana, certo? Que já existe uma diminuída ou quase extinção desse tipo de trabalho e a mecanização do trabalho, né? Porque antes com os boias frias tinham muitas pessoas e essas pessoas foram trocadas por uma máquina, né? E essas questões são levantadas desde o início do Proálcool em 1975, que foi um programa, né, de investimento na produção do álcool, certo? E logo após a crise do petróleo, e isso obviamente foi querendo reduzir a dependência de energia externa, certo? Então, algumas medidas elas precisam ser tomadas. Investimento em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para a produção, certo? Incentivos fiscais e a obrigatoriedade da inclusão do etanol na gasolina podendo chegar a 25%, tá bom? O biodiesel é um combustível biodegradável que utiliza gordura animal ou vegetal de matéria-prima. É extraída de plantas, soja, amendoim, mamona, dendê, palma, girassol, babaçu e pião manso. As mais utilizadas para a produção de óleo de soja, para a produção são óleo de soja e a gordura bovina, né? E pode servir como fonte energética ou misturada ao óleo diesel. E os primeiros motores a combustão foram relegados, pois o preço do petróleo não era baixo, então também não tinha como é, querer o biodiesel se o preço do petróleo era baixinho, tá, para fazer a concorrência era quase que impossível, né? Então o Brasil tem uma participação de matérias-primas para a produção do biodiesel, aí dados de 2014, né, pessoal, como vocês estão vendo, principalmente o óleo de soja, em segundo lugar, a gordura bovina. E aí nós temos também as regiões, né, a produção por região, que nós observamos aí que o centro-oeste, seguida pelo sul, são as regiões que mais produzem o biodiesel, certo? E aí, devido às pesquisas, né, por matrizes menos poluidoras, né, voltaram a pesquisar sobre o biodiesel e os maiores produtores são a Alemanha, França, Itália e Estados Unidos, e no Brasil se destacam Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Goiás, né? Só que aí tem um pessoal não. E aí o pessoal, alguns ambientalistas fazem algumas críticas, né? Como no caso do agravamento da fome, sobretudo nos países subdesenvolvidos. E aí por quê? É preciso de áreas agricultáveis, né, para fazer a plantação da soja, por exemplo, e aí poderiam, ao invés de plantar em outras áreas, eles não plantam e aí dificulta algumas pessoas de fazer sua plantação da agricultura de subsistência. E tem a responsabilidade do governo, né, que é propor e executar políticas públicas para a produção agrícola, mantendo o equilíbrio ambiental, uma justiça social na produção e comércio dos alimentos dos agrocombustíveis, certo? E a utilização dessas áreas menos valorizadas para o cultivo de espécies resistentes de oleaginose, certo? Então as áreas deveriam ser utilizadas, áreas que não têm é, muito valor, né? Implementar, colocar umas espécies resistentes para ser cultivado, né? E aí produzir cada vez mais. O planejamento da produção com base na diversidade biológica e cultural do país, obviamente tem que ter esse estudo, certo? E a utilização de resíduos agrícolas. E aí, minha gente, tem aqui ó, a evolução do biodiesel no diesel, né? Que tem duas leis aí, uma de 2005, uma de 2016, e aí tem a capacidade, né, instalada em 2018 de 8.657.800 litros metros cúbicos, né, ao ano, certo? Então tem uma quantidade, né, de biodiesel para poder ser colocado no diesel, certo? Então, a partir de 1970 teve um consumo muito exagerado, né, muito elevado do crescimento e era necessário ter
a energia, né, uma boa energia para produzir esses produtos do consumo. E as energias renováveis e não renováveis apresentam seu crescimento e principalmente as não renováveis também apresentam um crescimento maior do que as energias renováveis. E tudo isso vem com a ligação de fatores econômicos com a produção e o comércio, né? E o desenvolvimento tecnológico que deixam mudanças para as energias renováveis com um processo lento e complexo. E os países emergentes se destacam com esse crescimento das energias renováveis, certo? Um dos exemplos, no caso, é o Brasil, certo? A energia, a sustentabilidade socioambiental, o acesso à energia elétrica é um serviço essencial em um contexto global, porque tudo necessita de energia, né, para poder se comunicar, para poder transportar, para poder obter um comércio, é necessário energia elétrica, né? Então, as pessoas precisam disso também. E depende diretamente do funcionamento de tecnologias de comunicação, telefone, internet, televisão, certo? E a diferença do consumo nos países é bem significativa quando comparado com o nível de desenvolvimento. Ou seja, isso significa dizer que quanto maior o nível de desenvolvimento dos países, maior é o consumo, certo? Que é chamada sociedade do consumo, como estamos vendo nesses países que estão mais escuros, né? Países desenvolvidos, e aí tem um consumo maior, certo? Por exemplo, o acesso à rede de energia elétrica são dados de 2006, certo? As privatizações ocorridas no período de 90 a 2000 e a carência de alguns municípios dificultam o acesso de parte da população a esse serviço, né? Então tá aí, geralmente, ó, como você viu, Sudeste, Centro e Sudeste, né? Tem um maior acesso, né, ao pessoal com energia elétrica, e uma parte da região Nordeste. O pessoal da região Norte ainda carece mais um pouquinho de acesso à energia elétrica, de acordo com esses dados aqui, certo? E aí eu tenho um consumo de energia por atividade econômica, e as duas maiores que consomem a atividade industrial e também os transportes, né, que são os mais que consomem a atividade, tá bom? E aí a gente chega aqui, pessoal, fim do slide. Obrigado pela atenção de todos vocês. Se vocês gostaram, se vocês gostaram do conteúdo, vocês curtam, comentem, compartilhem. Não esqueça de se inscrever no canal. Até mais!